Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Cultural. Meu convidado de hoje vem para conversar comigo sobre o mal do século, segundo estudiosos. Se vocês acham que o nosso assunto será sobre câncer ou qualquer outra patologia física, temo desapontá-los. Nós vamos falar sim sobre saúde, mas saúde mental. Meu convidado é formado em psicologia pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto e pós-graduado pela FAPISE, Faculdade de Psicologia em Neuropsicologia, além de acumular um número infindável de cursos e especializações na área da saúde mental. Quer saber quem é meu convidado? Logo após a vinheta. Eu falo hoje com Rodrigo Vicente Pereira. Rodrigo, obrigado por me receber. Olá, Vandercy, eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-los aqui na nova clínica, né? Está sendo inaugurada por vocês. Olha lá que maravilha, com exclusividade para o Café Cultural. Exatamente, uma conquista de anos, né? Realizada agora no começo desse ano. Então, em primeira mão, vocês estão sendo as primeiras pessoas a entrarem no meu consultório. Muito obrigado, fico muito honrado. Rodrigo, me conta um pouco, quando eu fui pesquisar sobre... Primeiro surgiu o convite para você, depois eu fui pesquisar sobre a sua vida profissional. Ok. E eu vi que a sua primeira formação não está ligada à área de saúde. Você se formou primeiro em administração. Por que você teve essa mudança de, vamos dizer, de categoria? Essa transição. Exatamente. Bom, assim, a psicologia sempre foi algo que sempre teve dentro de mim e era uma das opções, né, na primeira faculdade. Porém, né, as pessoas sempre veem a psicologia, né, até hoje, né, como coisa, psicologia é coisa de louco, por que você vai fazer psicologia? Você vai fazer para se entender. Tudo isso. Então, assim, teve esse peso, né? Principalmente em relação a familiares, e aí acabei fazendo na administração. E minha mãe, quando lá atrás, né? A minha mãe trabalhava com a questão aí em bancos. E eu sempre cresci, então, no meio do meio financeiro. E aí eu somei aí a questão da administração e tinha vontade de trabalhar num banco, tanto que eu fiz administração e trabalhei 12 anos num banco. Meu Deus. Coragem. Saúde mental. Hoje a gente você tá aplica a saúde mental. Exatamente. E aí foi aí nesse momento que você decidiu que, depois de 12 anos de trabalho num centro bancário, você falou, não, agora eu fiz o que eu precisava, agora eu vou fazer o que eu gosto. Na verdade, foi a administração, e depois da administração eu já emendei a minha especialização em gestão de pessoas. E na administração, a matéria que eu mais gostava era psicologia. Na especialização, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Sempre foi o que me moveu. Eu amo trabalhar com habilidades, competências, treinamento, desenvolvimento de pessoas. E aí veio essa questão da possibilidade de fazer graduação em psicologia. E quando eu fui tentar o meu mestrado, eu sentei com um professor da USP e ele queria fazer um mestrado ali na área de bancos, na área financeira. Eu falei, olha, não é o que eu quero, não tá legal. E aí ele falou, olha, se você quer fazer um mestrado nessa área, você tem que voltar para a faculdade. E aí eu voltei para a faculdade, fiquei 5 anos, encerro a faculdade com um trabalho apresentado em Portugal, né? Quantas honras, né? E o meu TCC como o melhor TCC da faculdade toda, né? Então, em Portugal, apresento os transtornos causados pelas redes sociais e o TCC, a importância de cuidar de quem cuida.
Que bacana, que bacana. Você já tocou em pontos que eu vou chegar mais para frente no nosso café. Mas me fala uma coisa, você é um neuropsicólogo. Ainda não. Estou me graduando, né? Estou me Aham. especializando ainda em relação à neuropsicologia. Eu iniciei a especialização ano passado, né? E esse ano tem o ano todo ainda para percorrer. Aham. Aham. Mas a minha pergunta é, qual é a diferença entre a psicologia convencional e a neuropsicologia? A psicologia em si, você vai lidar com o ser humano, com as suas questões, né, trazida por eles. Já na neuro, existe uma investigação por dentro, né, a questão do interior, como que estão a questão cerebral, a sinapse, se tem algum problema, por exemplo, um paciente que sofre um trauma, um AVC, um acidente, que parte, né, afetou isso do cérebro, o que que essa parte vai afetar na questão emocional, sentimental dele. Então, na minha percepção como profissional na área da saúde hoje, eu escolhi a neuropsicologia tentando tentar entender o que acontece primeiro por dentro, Para para depois depois ver o entender externo. o que Então, vem por assim, a fora. psicologia e a neuropsicologia, elas andam de mão dadas, vamos dizer Sim, assim. sim, Uma sim, complementa a outra, exato. né? Mas eu queria saber qual é a importância da neuropsicologia na área da avaliação psicológica. Toda. Toda. É bom que a gente fale isso para quem está nos É, assistindo, por né? exemplo, eu até mesmo antes de ser psicóloga não tinha essa dimensão das questões da neuro para ajudar na psicologia. Por exemplo, hoje quando várias pessoas vêm, né, para fazer sessão, existe a questão aí, será que eu sou autista? Será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho um transtorno de personalidade? E esses testes neuropsicológicos, na verdade, é uma bateria de testes que você aplica depende aí o número de sessões, mas entre 5 a 10 sessões num paciente, ele vai avaliar um todo. Então, a importância também não só de fazer o teste, mas com quem fazer esse Aham. teste. Por exemplo, eu já peguei laudos de, não vou falar que não eram tão profissionais, mas que não chegavam a conclusão nenhuma. Então, um neuropsicólogo, um bom neuropsicólogo, não é somente aplicar um teste, e sim interpretar todos aqueles dados, todas aquelas informações, para que você possa ajudar o paciente. Aham. E aí ele encaminha para o psicólogo. Então, o neuropsicólogo em si faz os testes e aí ele continua com a psicologia, passando pelo psiquiatra, continuando o tratamento. Uma das perguntas que eu ia fazer é quais os cuidados o profissional de neuropsicologia deve ter para uma boa avaliação neuropsicológica e como é que o resultado contribui para a saúde do cliente. Olha, para fazer uma boa avaliação, eu acho que, sendo psicólogo, você precisa. Acho que a grande dificuldade é você manter uma imparcialidade. Porque quando chega essa questão na clínica, na consulta, do paciente falar para você: olha, as minhas questões são essa, essa, essa. E muito do que ele traz, a gente é ser humano, além de ser profissional, né? Uhum. Então, às vezes, isso lembra coisas em você, libera gatilhos. Então, para você ser um bom psicólogo, um bom neuropsicólogo, manter essa imparcialidade no sentido de entender o que é do outro, o que é seu. O que é meu eu vou Uhum. tratar na minha terapia, né? Guardo ali, opa, isso mexeu comigo. Peraí, então, quando eu for fazer a minha terapia, E eu você levo. faz análise como Faço, profissional? eu faço. Eu faço terapia, eu já tive momentos, com 7 anos de idade, eu fiz, por algumas razões, e eu volto, né, depois de adulto, fazem 10 anos que eu faço terapia, inclusive a minha psicóloga vem semana que vem aqui na minha sala para gente coroar esse novo ciclo, a cereja do bolo, Que né? maravilha, que Então eu vou maravilha. recebê-la Eu aqui. costumo dizer, Rodrigo, que é claro que o profissional da saúde, ele é pago muito bem, de uma forma, às vezes não tão bem como deveria ser,
mas uma das coisas que eu acho que todo convênio médico deveria cobrir, sem exceção, é o tratamento psicológico. E é a única coisa que eles não cobrem, né? Porque hoje a gente vê os casos de depressão, de ansiedade aumentando vertiginosamente, né? E algumas pessoas não têm acesso a um bom profissional, né? Então é muito complicado. Mas voltando e falando ainda sobre a neuropsicologia, eu queria saber, você falou há pouco para mim, a respeito da avaliação e dos testes que são feitos com os pacientes, né? Como que essa avaliação é feita? Como são esses testes? Quais são os instrumentos que você usa para fazer essa avaliação? Em suma, eu quero saber quais as técnicas, além dos testes que vocês convencionalmente fazem, um profissional de neuropsicologia pode usar. Bom, tem os testes convencionais, né? Que são quais? Ixi, tem vários. São diferentes. Ilustre um para mim. Olha, geralmente o mais conhecido é o VISC, né? Que tem o VISC, a VICE, o VASI, que são diferentes para crianças, para adultos, Neuropsilin, tem escalas de depressão, de ansiedade, enfim, tem vários testes. Por que quando eu falo vários, é assim, como que acontece? Quando um neuropsicólogo vai aplicar um teste psicológico, ele precisa primeiro entender a demanda, o objetivo que levou aquele paciente a procurar por testes neuropsicológicos. Então vem a entrevista, vem toda a anamnese, vem todo um processo por trás antes dos testes, que vai fazer eu pensar sobre quais são os melhores testes para aplicar naquela pessoa. Então, essas entrevistas, essas informações que a gente capta logo nos primeiros momentos, nas primeiras sessões, são importantes para me direcionar. Já aconteceu, por exemplo, de pacientes, eu não aplico, mas eu consigo ver o laudo, eles me trazem um laudo dos testes que eles aplicaram, e eu verificar que, por exemplo, um paciente ele não tem muito a memória a curto prazo legal. Fala assim, ó, essa memória de curto prazo não é muito boa, não, mas... E de repente ali no teste que tá bom. Ok. E aí isso me intrigou. Eu falei, olha, peraí, o que tá acontecendo aqui? E aí eu fui investigar com o meu paciente. A minha paciente disse que ela já tinha feito esse teste em um outro momento e que ela lembrava do teste. Ou seja, então invalidou a questão porque ela já conhecia como fazia aquele teste. Ou seja, a memória a curto prazo dela às vezes não estava ok, mas a longo prazo estava porque ela lembrou do teste que ela fez em outro momento. Exatamente. E aquilo deu tipo 90%, um score de 90% lá. E peraí, você não é essa pessoa, o que aconteceu? Aí você vai descobrindo coisas. Então, o cuidado do profissional já fez um teste neuropsicológico? Não, ok. Já fez? Já. Eu preciso do laudo anterior. Deixa eu ver quais testes foram aplicados. Não, esses testes eu não posso aplicar, vou aplicar um outro, que mede a mesma problemática ali que eu quero identificar, mas que não seja o que ela já tem usado para não ter esse problema de fidedignidade em relação ao resultado. Porque aí compromete o todo, e aí eu não consigo chegar numa conclusão. Ô, Rodrigo, no começo do nosso bate-papo, eu falei para você a respeito do que eu li, né, que muitos estudiosos, médicos, eles apontam a depressão como sendo o mal do século, né? Principalmente depois da pandemia, né? O que eu queria saber é que você me dissesse qual a diferença entre tristeza e depressão. Eu tenho a minha resposta particular porque eu passei por um processo de depressão muito severo, eu tive acompanhamento psiquiátrico, psicológico, fiz a medicação, enfim. Mas eu gostaria de ouvir de um profissional que você ilustrasse para mim qual a diferença entre a tristeza e a depressão. Tá. A tristeza é algo um pouco mais pontual, digamos assim. Você fica triste por alguma razão, vem aquele sentimento
de você tentar se isolar um pouquinho, mas logo passa. Então, depende o que aconteceu ali que fez você se sentir triste. A depressão, ela não é tão pontual, ela é um conjunto de coisas. Então, ela está englobada a tristeza, a anedonia. O que é anedonia? A falta de prazer daquilo que te dava prazer antes, a instabilidade emocional. Muitas pessoas perdem apetite, outras começam a comer desesperadamente. A questão da oscilação do humor varia, a questão do choro fácil, enfim. E aí vai de acordo com cada pessoa, E com cada grau, né? Isso, com cada tem grau leve, moderado, grave. Eu tive, no meu período mais alto da minha depressão, eu sempre gostei muito de estar junto com os meus amigos, com os meus familiares, né? Então a gente sempre se reunia em churrasco, em festa, viagem, essas coisas. Eu dormia o tempo todo nos lugares. Eu É uma dormia, fuga. eu dormia. Eu queria estar no meio das pessoas, mas me dava uma estafa tão grande que eu dormia. Teve um ano que a gente fez uma viagem de final de ano, eu dormi a viagem inteira, inteira. Então, assim, e uma coisa que eu notei, e eu gostaria de tocar nesse ponto com você, Rodrigo, Sim. é a base de apoio de quem está se tratando. Sim. Qual é a importância para quem está passando por um processo de depressão ter uma base de apoio? Sim. Primeiro, depressão não é frescura, não é falta de Deus, né? Não, enfim, tantas outras coisas que é falado aí na sociedade. Depressão é um transtorno mental e sim precisa ser cuidado, não só por um psicólogo, mas por um psiquiatra. Acho que é importante eu trazer a questão da medicação, que muitas pessoas às vezes têm uma certa resistência Eu em, tive. em No procurar. começo, eu falei, eu não sei se eu quero tomar. E a minha médica falou, não, você não tem que saber, você tem que tomar. E depois de ter tomado, eu sempre digo que é assim, se é prescrito a medicação, tome. Porque no meu caso, o que acontecia? Eu não me sentia nem muito feliz, nem muito triste. Eu ficava Neutro. neutro, que foi o que me ajudou a sair do processo que eu estava, né? Mas tem muitas pessoas, e uma grande problemática do Brasil é entender, e você como profissional da saúde, você pode me dizer se eu estou certo ou errado, é que uma coisa é você tomar uma medicação receitada, prescrita por um médico, Sim, e outra coisa é você se automedicar. sim, completamente É diferente. completamente diferente. Sim. Então, foi receitado, tome. Isso, e tem que ter esse. Eu sempre falo isso para os meus pacientes: olha, vocês precisam ter como aliado o seu psiquiatra e o seu psicólogo. O psiquiatra, ele tem que ser o seu best friend. Por quê? Ele precisa saber o que está acontecendo. Não existe um padrão, olha, você vai tomar tantas miligramas porque isso é suficiente para você. Não, ele sempre começa com o mínimo. E ele vai testando se aquilo para você é ok ou não. E ele precisa saber, ó, tá fazendo bem, tá fazendo mal, quais são os efeitos colaterais. Existe algum efeito colateral? Não. Tá suficiente? Como você tá se sentindo? Então ele tem que saber para poder adaptar para cada pessoa a quantidade certa. Exatamente. E muitas pessoas às vezes têm esse medo, esse receio, eu vou ficar dopada, eu não quero tomar medicação. E na verdade, é a junção perfeita para alguns casos, não todos, porque... Mas eu não fiquei. Eu tinha medo de ficar dopado, mas eu não fiquei. Isso é a diferença de um bom profissional. Os bons profissionais de hoje, eles não querem dopar você. Não. Eles querem que você mantenha a sua vida normalmente, uma qualidade de vida, mas com o uso de medicação por algum tempo. E aí que entra a terapia. Você associar a terapia com a psiquiatria foi o que me ajudou muito. É a junção. Isso já tem pesquisas científicas já que falam dessa equiparação. Então, assim, se você faz passa por um médico psiquiatra, você tem um resultado. Se você só faz terapia, você tem outro resultado. E quando você faz os dois juntos, esse resultado ele otimiza 3, 4 vezes mais. Então, a importância de tomar a medicação, mas também de tomar atitudes. Por isso que existe a psicologia.
Porque não é coerente você tomar a medicação tentando resolver um problema, porque ele não vai ser Você vai resolvido. tapar só o sol com a peneira. Exatamente. Então, a psicologia faz as pessoas, né, entenderem que, primeiro, a gente precisa mudar aqui Aqui. os pensamentos, para mudar os comportamentos, É. as atitudes. Nosso inimigo, ele não está fora, ele está aqui dentro. E você sabe, uma coisa que para mim foi muito essencial, que eu falei, foi a minha ponte de apoio. Uhum. Né? O meu porto seguro foram as minhas amigas, foram as pessoas que não soltaram a minha mão, porque como você disse, algumas pessoas falam, é falta de Deus, é falta do que fazer, né? Não Frescura. conseguem ter a empatia de ver Uhum. que é uma doença. Sim. E o que eu acho mais extraordinário é que, assim, como a gente não entende quais são os sintomas, a gente às vezes demora para procurar ajuda. No meu caso foi isso, foi assim, né? Eu tava assim no ápice, e eu não tinha forças, por exemplo, para fazer tarefas simples, como tomar banho. Eu não tinha forças para comer, eu não tinha forças para ir trabalhar. Então, assim, Esse foi um grau já momento está bem elevado. muito crítico mesmo. Sabe, assim, vou te dar minha opinião como profissional. Muitas vezes as pessoas chegam nesse lugar sem saber o que está acontecendo porque não tiveram uma educação sobre sentimentos emocional. Só que nós temos a mesma idade, a gente sabe que os nossos pais não tiveram essa base também. Então, eles não são culpados por isso. Também foram vítimas De um de um sistema. sistema. E os nossos avós também não passaram por isso. Então, hoje, devido a tudo que a gente está vivendo, com a pandemia, sim, as pessoas começaram a entender que cuidar da saúde mental é fundamental e é extremamente importante. Não adianta eu cuidar do meu corpo, ir na academia, querer ficar sarado, malhado e não conseguir administrar Tudo tudo o que eu isso. preciso. Então, cuidar da mente, cuidar do corpo e também da espiritualidade, na verdade é o tripé da É psicologia: verdade. corpo, alma e mente. A alma reflete a espiritualidade. Com toda certeza. Então, Foi uma das coisas que também me ajudaram. sim, conciliar os três. Então, não adianta uma perna estar bem trabalhada desse tripé. A mente, o corpo tá ok, tô sarado, tô fazendo exercício, tô me alimentando direito, e eu não cuidar da minha mente. Né? Por quê? É os pensamentos que vão mandar no resto do corpo. Exatamente. Quantas vezes a gente pensa em coisas, você que teve depressão, e os relatos dos meus pacientes, que a sua mente começa a criar teorias, conspirações que te levam você a viver um lugar, sendo que você Que não é nunca nada viveu, real. que não é real, é fantasioso. Então você ter essa E eu dimensão. acho que eu cheguei num ponto que eu tinha até preguiça disso. Eu tinha, sabe, me cansava até pensar as coisas que eu não gostava de pensar. Sim. E agora, Rô, eu queria saber duas coisas. Além da depressão, quais as principais doenças? Eu posso usar a palavra psicológica? Sim, transtornos psicológicos. Quais os principais transtornos psicológicos têm sido mais recorrentes nesses últimos tempos? E eu gostaria também, aproveitando o gancho da depressão que a gente estava falando, Uhum. como a neuropsicologia ajuda pacientes com depressão? Tá. Bom, as principais doenças, transtornos que vêm até mim hoje são TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, seguida ou é transtorno de pânico, síndrome do pânico, né, ou transtorno depressivo. E também está aparecendo muito, é recorrente, transtornos de personalidades, né? Então as pessoas estão se descobrindo com transtornos de personalidade, porque elas Uhum. estão se permitindo investigar, a procurar um psiquiatra, a procurar um psicólogo. E lembrando, para a gente diagnosticar alguém, eu não gosto de fazer isso sozinho, eu sempre gosto de ter outras pessoas juntamente comigo para a gente organizar essa questão de um diagnóstico. Porque é legal você ouvir a opinião de outras pessoas e lembrando que você vai passar esse diagnóstico para uma outra pessoa, é uma vida. E Uhum. dependendo dessa pessoa que recebe essa informação,
acaba comprometendo mais porque ela não tem conhecimento do que se trata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em questão de diagnosticar pessoas, né? Rótulos, né? Uhum. Eu particularmente odeio rótulos. Eu acho que a gente pode ser o que a gente quiser. Temos transtornos? Sim, todos temos. Quem não tem ansiedade? Quem tem ansiedade já tem um transtorno Aham. mental, né? E Com tá tudo certeza. certo. Então a gente coleciona transtornos. Ah, Não é fácil, gente. A gente coleciona transtornos. se vo- Depois dos 20, vocês vão ver que é isso aí mesmo. e depois dos 30 piora. Pior. E quando você faz faculdade de psicologia, você começa a descobrir, olha, eu tenho esse, olha, eu tenho esse, eu tenho esse. Então você vai gabaritando ali. Mas enfim, em relação à depressão com a neuro. Tem outras formas de diagnosticar também a depressão. A neuropsicologia também ajuda. Esses dias atrás eu tive acesso a informações que eu não conhecia, que são tratamentos que as pessoas fazem por ondas sonoras, né, com equipamento, a pessoa veste uma touca, colocam-se nos lobos frontais temporais, córtex frontal, e vai colocando essa touca. E são feitos vários testes. E aí esse sistema, ele dá um resultado de todos os lugares que precisam ser trabalhados psicologicamente. Aham. E aí, com o mesmo sistema, é aplicado depois outras atividades para a gente trabalhar essa questão de ondas sonoras. Aham. Para mim era uma coisa desconhecida, que eu achei super legal, principalmente para aqueles pacientes que falam assim, não quero tomar medicação, que é resistente com a medicação. Então, esse dá para a gente trabalhar sem necessariamente tomar uma medicação num primeiro momento. Uhum. Dependendo disso, lógico, a gente tem que averiguar, analisar qual é o grau, né, de cada situação, de cada pessoa, para ver se dá para ser usado ou não, né? Utilizado ou não. Mas é eficaz também. Que bom saber que tem várias maneiras de se tratar essa Sim. doença que é devastadora. Ô, Rodrigo, eu quero te falar uma coisa. Dizem que todo coach é um pouco psicólogo. Todo psicólogo é um pouco de coach? Nossa, essa é uma pergunta. Olha só, a primeira live que eu fiz no meu canal foi com uma coach, que é uma excelente profissional, digamos de passagem. Existe um pouco dessa confusão, né? Por quê? A questão do coaching, ele não consegue se aprofundar em questões psicológicas. Então, assim, existe um problema, por exemplo, eu não consigo falar em público. O coaching vai ajudar essa pessoa, tal. Já o psicólogo, ele também ajuda nesse sentido e um pouco muito mais. Porque ele vai ver questões aí, porque tem essa trava, se existe um trauma, o que aconteceu. São ferramentas, né, e conhecimentos que o coaching não tem. Então, assim, é um assunto polêmico, né, digamos assim. Mas... Te coloquei numa saia justa agora. Não, sem problema. Mas eu acho que depende muito de cada profissional. Porque a gente se encontra excelentes coachings, excelentes psicólogos, assim como a gente encontra também pessoas que não são tão profissionais assim, em ambas as áreas. Então, tá uma questão aí de capacidade profissional e também de não serem enganados, as pessoas não se enganarem com tudo que está sendo vendido hoje na internet, na ilusão que é causada aí em todos nós, né? Pela mídia, né? Uhum. Você falou que você fez uma especialização com mídias sociais. Na pandemia, eu me formei em 2020, né? Eu sou psicólogo fazem 3 anos. E é engraçado que se for parar para pensar que tudo que eu já vivi, já trabalhei em hospital, já entrei em clínica, até chegar onde eu cheguei, foi tudo muito intenso. E quando eu me formei, a minha formatura foi em março, 15 dias depois, fechou tudo, pandemia. Vai passar, e não passou. E eu precisava me lançar como psicólogo. E aí eu fiquei meio assim, será que eu me lanço agora? Será que eu espero um pouco? E eu fiz cursos pela internet, digitais, eu comprei um curso, foi quando eu comecei, fiz o Instagram, comecei a postar, a criar conteúdos, aliás, que
eu recebo muitos feedbacks Que positivos bom. que ajudam muito as pessoas. Então eu quero trazer ali no Instagram, né, eu trago, né, esse ponto de vista sobre aquilo que eu amo fazer e também despertar nas pessoas reflexões para que elas pensem sobre as situações, as doenças, as coisas. Eu até, aliás, preciso estar mais ali à frente. Mas ó, a minha pergunta ela é mais introdutória, mais incisiva do que isso. Tá. Eu quero saber se você acha que as redes sociais, as mídias, os veículos de comunicação, eles têm empobrecido a capacidade de socialização das pessoas? Eu acho que eles estão deixando as pessoas realmente doidas, né? É muita informação, Que a coisa é né? medida em cima de like, É, se você não tem views, você não teve sucesso. É curtida, muito. se a pessoa não curtiu, é porque você trabalha com isso, eu também eu que administro minhas redes sociais também. Antes as pessoas, você colocava um post, as pessoas curtiam e tinham várias curtidas. Hoje as pessoas querem que é mais rápido, então só visualizam os stories. Então vai ali, visualiza, passa rapidinho, acabou, achou interessante, parou para ler, não achou e vai. Então essa questão do imediato, né? Aham. Tanto que o WhatsApp aumenta a velocidade das mensagens por áudio e tantas outras coisas que vão Isso me acontecendo. assusta um pouco, porque Uhum. parece que o nosso tempo tá curto. Todo mundo tem esse Não sentimento, parece? inclusive eu, tá, gente? Inclusive eu. Nós estamos hoje programados para trabalhar, para executar. É como se nós tivéssemos entrado no modo automático. E isso é perigoso. Isso é uma coisa que eu sempre trago para todos os pacientes. Saia do modo automático, porque ali você não percebe, você só executa. Aham. Então, quantas vezes você sai de casa, ai, não sei se eu fechei Eu a faço isso porta, muito. não sei se eu fechei, apertei o alarme do carro. Às vezes, você tá apertando o alarme do carro, tá fechado, você tá apertando ainda. Porque a pessoa tá tão no automático, ela não tá conseguindo visualizar. Meu Deus, eu tenho muitas coisas com isso. É, Ô, Rô, pra gente encerrar, eu vou fazer um bate-papo, um jogo rápido. ok, Tá? Eu pergunto, você responde. ok. Dia ou noite? Noite, Praia ou campo? praia, Doce ou salgado? doce, Frio ou calor? frio. Você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Sim, eu acho que quando a gente ouve o nosso hino, ele traz tanto significado, né? Eu amo o nosso Brasil, acho que o nosso Brasil é um país incrível que se fosse bem trabalhado, né, independente de qualquer questão política, eu acho que nós seríamos referências mundiais, né? Que pena, nós ainda não vamos ver o Brasil desse jeito. Lamento te desapontar. Ah, quem sabe um dia, mas está um Tá pouquinho longe, tá longe. longe. Rodrigo, você é um profissional de excelência, viajado, viu e ouviu muito da vida. Mas o que mais te encanta na vida? Ai, o que mais me encanta na vida? A própria vida. Eu acho que a gente está vivo. Enquanto a gente tem vida, a gente pode realizar o que a gente quiser. Então, não desistir dos nossos sonhos, acreditar em si mesmo quando todo mundo diz para você que você é isso ou você é aquilo. Acreditar em si é o que faz, eu acho, o diferencial hoje. Porque se você não acredita em você ou você é influenciado por outras pessoas, talvez você não consiga chegar no seu objetivo. Então, acreditar em si é a principal ferramenta aí da Do vida. encanto da vida. É. Rodrigo, uma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Nossa, não sei, deixa eu pensar. Vamos lá. Nossa, agora uma pergunta, não sei. Nossa, me deu um. Foi bem apresentado? Foi, acho que foi. Acho que a gente falou sobre várias coisas, da importância da medicação, da parceria, da psicologia, né? Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar a questão do autocuidado, né? Rodrigo, vamos ressaltar a questão do autocuidado. Exatamente.
Se amar, em primeiro lugar. Muitas vezes as pessoas priorizam amar o próximo, cuidar, principalmente mães, né? Que passam a vida cuidando do marido, dos filhos, nanana, e de repente elas descobrem que elas se deixaram, que o tempo passou e elas não foram consequência das próprias expectativas delas, né? Não só as mães, tá? De modo geral, todas as pessoas. Mas acho que a pergunta que eu acho que vale a pena deixar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente pensar: você é uma consequência das suas próprias expectativas ou uma consequência das expectativas dos outros? Então eu deixo essa pergunta para vocês responderem. Rodrigo, muito obrigado por ter me recebido. Foi um prazer. Eu vou deixar aqui, pessoal, os contatos do Rodrigo e eu espero vocês num próximo Café Cultural. Obrigado. Espero vocês aqui na clínica para conhecer o espaço também. Obrigado. Tchau.